como o Messias viria e o que aconteceria quando Deus interviesse na história. Zacarias apresenta um rei humilde, enquanto Malaquias fala de um dia de juízo e restauração. No estudo de hoje, nós vamos entender de que forma essas promessas se conectam com a nossa vida e com os eventos finais. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, como é que você está? Tudo bem? Está no ar programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Eu sempre na segunda, né? Hoje já é terça, mas sempre na segunda eu pergunto como é que foi o final de semana e pergunto, né? Então vou fazer a pergunta hoje, porque eu acho que eu não fiz ontem. Se você procurou uma igreja adventista no final de semana, lembrando que as igrejas adventistas estão abertas no sábado, no domingo, na quarta-feira e tem os seus programas especiais. Quero te convidar, você é nosso convidado, é nosso amigo, vai ser bem-vindo. Se você frequenta uma outra comunidade, você é bem-vindo, privilégio poder estudar a Bíblia com você. Você sabe que isso não é sobre placa de igreja, é sobre conhecimento da Bíblia. Olha, procure aqui, encontreumaigreja.com.br. Esse é o site onde você vai descobrir qual é a igreja adventista mais perto da sua casa. encontreumaigreja.com.br, tá bom? Chega lá e diga, eu assisto a TV Novo Tempo, programa Escola Bíblica, e eu quero conhecer ainda mais da Bíblia. Falando em conhecimento da palavra, a gente está na nossa temporada Eventos Finais. Você já pediu a sua revista? Ainda não? Então você pode pedir a sua revista Esperança Eventos Finais. Você vai receber na sua casa sem nenhum custo. Se você já é nosso aluno da Escola Bíblica, ou seja, já pediu uma revista, você pode pedir. É uma revista por CPF a cada mês, tá? Nós temos um portfólio de várias revistas e eu tenho certeza que esse tema vai ser muito próprio para o momento que nós estamos vivendo neste mundo. Peça agora, você pode pedir pelo WhatsApp, que está aparecendo aqui, 12982 44 44 49, 12982 44 44 49. Tá? Aí você vai receber o link, que é o novotempo.com/escola bíblica, vai fazer o seu cadastro e é só aguardar que vai chegar aí na sua casa, tá? Ou você pode ligar também, nossa equipe está pronta para atender você até às 10h30 da noite. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista, vale a pena você... Aqui vai motivar você a estudar a Bíblia, você ler os textos bíblicos. Tem perguntas, respostas, no final tem ali um questionário que você pode enviar para a gente, para você receber aí na sua casa seu certificado. Essa foi uma revista escrita pelo pastor Felipe Amorim, que é apresentador do programa Bíblia Fácil, e no final tem algumas videoaulas que o pastor Felipe também preparou, você pode assistir. Tá bom? Combinado? Que tal? Que tal aprender mais da Bíblia? Entender a Bíblia. A gente tem muitas vozes que ensinam a Bíblia, mas é importante que a gente leia e entenda o texto bíblico, porque muitas interpretações às vezes são particulares. E a Bíblia tem uma regra muito clara para a gente entender o texto. Comece a ler, você vai perceber isso, tá? Vamos orar? Senhor, a gente vai estudar a Bíblia mais uma vez, nós vamos abrir Tua Palavra
nos dê compreensão, entendimento, né, sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu sei que às vezes a gente quer dar a nossa própria interpretação, mas nos ajude a chegarmos o mais próximo daquilo que o Senhor deseja. Eu clamo por isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Vamos ao nosso estudo de hoje. Hoje eu vou estudar com você os 2 últimos livros do Antigo Testamento. A gente chama de profetas menores. São profecias clássicas, mas que são aplicadas para eventos futuros. E eu quero estudar. Um dos temas que a gente vai abordar aqui é uma expressão usada que é o Dia do Senhor. Como nós estamos estudando sobre os eventos finais, ontem a gente analisou 2 salmos, a gente vai percebendo no Antigo Testamento que os autores bíblicos, não importa em que gênero literário eles escreviam, ou não importa qual era a mensagem que eles estavam apresentando para aquele período, todos receberam do Espírito Santo esta certeza de que um dia o Senhor Jesus Cristo viria. O Senhor viria como aquele que iria redimir o povo dos seus pecados, o cumprimento profético de Gênesis capítulo 3, verso 15, mas também o Senhor viria com poder e grande glória, como um rei poderoso, alguém que voltaria e definitivamente transformaria o mundo. Esta era a visão que eles tinham de restauração final. Compreendiam isso na sua totalidade? Não. Assim como nós não conseguimos compreender na totalidade alguns eventos proféticos, como por exemplo estudamos semana passada o capítulo 11 do livro de Daniel, que existem vários processos de interpretação difíceis ali, o reino do norte, o reino do sul, quem é, sabe? Mas o que a gente sabe é, nações se enfurecem, como a gente viu ontem. Nações acham que terão seu poder para sempre. Nações não querem a presença de Deus, mas o Senhor está no comando de tudo e a certeza de que Jesus Cristo um dia virá e o seu reino será instituído. E a gente vai perceber isso, só para a gente lembrar aqui o contexto destes 2 profetas menores que escrevem, eles escrevem para o povo de Deus que havia retornado para Jerusalém. A gente sabe que alguns ficaram no reino medo-persa, né? A gente tem, por exemplo, a base do livro de Esther, que é o que acontece no reino medo-persa daqueles que não retornam. Há um decreto de morte. Mas eles retornam e aí eles estão enfrentando os seus desafios agora de voltarem para a sua terra, terem a certeza do cuidado, terem a certeza da restauração e o próprio receio de não se tornarem cativos de novo. Dentro desse contexto, esses profetas, Zacarias e Malaquias, vão escrever para o povo e vão dar para o povo, dentro de uma mensagem que era para eles, para aquele tempo, vão dar uma mensagem que também é uma mensagem futura. O dia do Senhor, a certeza, a vinda de que o Senhor Jesus Cristo transformaria um ambiente injusto num ambiente justo. Essa é a mensagem que a gente tem para a gente conversar nesses próximos minutos aqui. São profecias cumpridas que mostram a entronização. Como eu mencionei ontem, não é sobre se o Senhor vai governar ou não, porque Ele vai, mas é quando. A gente não sabe. Depois de compreender que Deus prometeu estabelecer um rei justo, que a gente viu ontem no Salmo 2 e no Salmo 10, surge uma nova pergunta. Como e quando seria a chegada deste rei? Como? Os profetas pós-exílicos, pós o povo ter voltado, ter recebido a oportunidade de retornar depois da queda do Império da Babilônia, como Zacarias e Malaquias, falam a um povo que já retornou do exílio, mas ainda vive frustração, vive fragilidade e expectativas
que não foram cumpridas. Nós podemos aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador, viver o cristianismo e podemos passar pelas nossas frustrações de questionamento do porquê o sofrimento desse mundo, podemos passar por fragilidades e podemos ter expectativas que ainda não foram cumpridas. E eu quero dizer para você que isso, enquanto nós estivermos nesse mundo, mesmo vivendo num ambiente religioso, é possível que a gente passe, que a gente enfrente. O templo havia sido reconstruído, mas a realidade não correspondia às promessas grandiosas que o Senhor havia feito no passado. É nesse cenário que Deus reafirma: primeiro, o Messias vai chegar. Deus vai intervir na história. O juízo e a restauração ainda vão acontecer. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que sejam atraentes os discursos, quando eu digo os discursos religiosos, por mais atraentes que eles sejam, de prometer uma vida de prosperidade aqui, de prometer uma vida sem dificuldades aqui, de que as bênçãos do Senhor recaem sobre você. E eu não estou fazendo aqui, dizendo que as bênçãos do Senhor não recaem sobre nós, mas é como a gente analisa que bênçãos são essas. Eu não quero dizer que a promessa de São João 10:10, que vocês tenham vida e vida em abundância, que o Senhor não deseja aqui. Por mais que a gente pense que a vida aqui vai ser melhor, e ela tem significado quando a gente aceita Jesus, mas esta mensagem de que é aqui, de que é nesta terra, que é aqui que nós construímos tudo, que é aqui que nós realizamos, deixa eu te dizer, esta não é uma mensagem bíblica. O que o Senhor vai dizer através dos profetas Zacarias e Malaquias é que o Messias vai vir, o Messias vai retornar. Eu quero dizer para você, eu já falei inúmeras vezes aqui, não há nenhum problema em a gente ter os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos planos aqui na Terra. Mas o que é mais importante para a vida da gente é a vinda do Messias. O Jesus que voltará e vai julgar a todos. E aí a terra será definitivamente transformada. Esta é a grande mensagem da palavra de Deus. O Senhor queria dizer, o Messias vai chegar, Deus vai intervir na história. Isso é uma mensagem para nós. O Messias vai vir, Deus vai intervir. E o juízo e a restauração, eles ainda vão acontecer. E ele vai acontecer. Como eu digo, sempre quando a gente fala de mensagem de juízo, parece ser uma mensagem de temor. Será terror e temor para aquele que não aceitou, mas será libertação para aquele que estava aguardando. Vamos ler alguns versos do capítulo 9. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Essa promessa se cumpre quando o Senhor Jesus Cristo vem à terra. Está aqui. O Senhor Jesus Cristo vem e ele vem para dar a verdadeira perspectiva dos valores do reino. E ele voltará. Esse rei voltará agora como um rei poderoso, entronizado. A gente pode ler Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 2, a entronização do rei, a promessa de que o rei iria vir. Esse texto apresenta um contraste. O rei é justo e ele é salvador. Ele não vem com força militar, ele vem com humildade, ele vem com poder, mas ele não vem com o desejo de destruição, mas o desejo de restauração. Esta é uma mensagem que deve trazer paz ao nosso coração. É óbvio, ele veio primeiro como humilde servo,
se fez homem, agora ele vem com poder e grande glória, mas ele vem para restaurar a terra. E o ambiente de destruição acontecerá porque não suportarão aqueles que o rejeitaram. E depois do período dos 1000 anos, ele vem para a terra ser definitivamente transformada, porque será aqui o lugar de habitação. Será aqui o lugar, o Éden restaurado. Essa é a mensagem, um ambiente justo, um ambiente perfeito, um ambiente em que vão viver aqueles que desejaram viver. Ninguém viverá a eternidade sem ter desejado a eternidade. Ninguém vai viver para sempre com Jesus se não desejou viver com Jesus. Por isso que o Senhor nos dá a liberdade e, no fim, todos reconhecerão as oportunidades que o Senhor concedeu. Todos reconhecerão. Porque o que se revelará é o desejo de Deus em amar. É isso que mais vai ser revelado. E o desejo de Deus em amar a todas as pessoas, sabe? Esse é o verdadeiro reconhecimento. Eu sempre penso, que o período de 1000 anos no céu, depois que Jesus vem, e há um período de comprovação da justiça divina, esse é um período não de investigação sobre a vida de quem não foi salvo. Não. Mas é um período de comprovação de quanto Deus é amoroso, de quanto Ele ama, de quanto Ele deseja salvar você. Eu estou falando para você nesse momento, que tem relutado, que tem rejeitado, que tem, dito, não é sobre isso, não é religião, incomoda, religião faz mal. Talvez você caiu aqui por um acaso. Quero dizer para você, o Senhor deseja transformar a sua vida. Eu entendo, queridos, que infelizmente hoje a religião se opõe quando ela se partidariza, cria muros, mas não é essa a religião bíblica. Por isso, vá para a Bíblia. Estude a Bíblia e você vai encontrar um Deus amoroso e um Jesus que deseja salvar, um Jesus misericordioso. Na cultura da época, reis vitoriosos entravam em cidades montados em cavalos de guerra. O jumento simboliza a paz, a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Verso 10 de Zacarias: destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até os confins da terra. Que mensagem própria para o momento que nós estamos vivendo, de tanta instabilidade, de tantas guerras e rumores de guerras, períodos de pausa, reinícios. O reino que o Senhor vai instituir é um reino que vai anunciar paz às nações. E o seu domínio vai se estender a todos os lugares. Queridos, por mais que os acordos de paz sejam feitos nessa terra, não são esses acordos que vão realmente transformar o mundo. É óbvio, nós desejamos paz, queremos que hajam acordos de paz, que as guerras cessem, mas a verdadeira transformação de paz que vai haver no mundo entre todas as nações, diz o texto bíblico, é aquela que o Senhor vai instituir quando Ele vai vir à terra. Sabe por quê? Porque não existirá mais diferenças entre pessoas. Não haverá diferenças étnicas, econômicas. Não é diferença de cor. O Senhor eliminará qualquer diferença que nos bloqueie hoje. Não importa quem seja, não importa a cor, não importa a etnia. Nós olharemos para todos de forma justa.
O Messias não segue o padrão dos reinos humanos. Seu reinado não começa pela imposição, mas a paz é pela submissão, pela entrega. O reinado de Cristo não se limita à sua primeira vinda, aponta para um domínio que será plenamente estabelecido no final da história. Essa é a promessa e a certeza do texto. E eu quero destacar, o texto não está ali, mas quero, antes de ler Malaquias, eu quero ler Zacarias capítulo 14, verso 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Vem o dia do Senhor. Essa era a mensagem que Zacarias apresentava. O dia do Senhor, o reino justo que seria estabelecido. Malaquias capítulo 4. Pois eis que vem o dia do Senhor, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia em que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Percebe que pode esse texto ser lido com ar de punição, de destruição, mas esse é um dia de uma boa notícia para os justos, para aquele que foi maltratado. Todos os soberbos, todos que praticam o mal, eles serão como a palha. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Ah, queridos, que dia é esse? Que sonho é esse? Sabe? Para aqueles que forem fiéis, o sol nascerá como o sol da justiça. É o sol da justiça que vem para dizer assim: valeu a pena ter sido fiel. Valeu a pena ter seguido aquilo que o Senhor disse que deveria ser seguido. Valeu a pena não ter se amparado em governos, em líderes humanos. Valeu a pena ter buscado a orientação do Senhor. Esta mensagem é uma mensagem de esperança, porque aqueles que temem o meu nome vão nascer como o sol da justiça, diz o Senhor. O dia do Senhor, queridos, é apresentado em dois aspectos. Primeiro, juízo para aqueles que rejeitam e cura para aqueles que temem a Deus. Aqui são aspectos importantes para a gente, porque para aquele que rejeita é o juízo, mas para aquele que aceitou é uma mensagem de esperança. Eu abro minha Bíblia no livro de Malaquias, mais uma vez, e leio capítulo 4 e a partir do verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele vai converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Antes desse dia, o Senhor enviaria salvação, o Senhor enviaria esperança, porque esse dia, para aqueles que aceitaram, será cura, será definitivamente um dia de alegria. O mesmo evento tem efeitos diferentes, depende da resposta humana. Para uns, destruição, para outros, salvação. Zacarias e Malaquias mostram que a esperança messiânica não é apenas sobre um líder político. A esperança messiânica, queridos, é sobre a intervenção definitiva de Deus na história para eliminar e para salvar, para tirar o mal, a injustiça e para dar vida para aquele que foi fiel. O rei vem
mas não como reis humanos. E quando Deus intervém, Ele não apenas governa, Ele transforma. E não é só uma transformação externa, é uma transformação do coração. Porque a salvação, queridos, ela é acompanhada de transformação. A pergunta que fica é: estamos preparados para a vinda do Rei? Porque o mesmo Deus que promete salvação também anuncia transformação. Eu quero perguntar para você: você deseja um dia encontrar Jesus? Você deseja um dia dizer: eu estava esperando por esse Deus? Eu desejo. Mas para isso eu preciso aceitá-lo. E se eu aceito, os meus valores são diferentes. As coisas que eu priorizo são diferentes. Porque quando eu sou salvo, há uma mudança interior em mim, sabe? O meu olhar para as pessoas é outro. Eu coloco as coisas no seu devido lugar e as pessoas onde realmente elas devem estar, na posição de respeito. Eu coloco as coisas no seu devido lugar e coloco Deus onde Ele deve estar. Nada, coisas, sonhos, vai substituir o meu amor pelo meu próximo e pelo meu Deus. Os valores são diferentes. Aí sim, eu vou poder olhar e vou dizer: eu estava esperando o Senhor. Você deseja ter uma mudança interior, uma mudança de perspectiva, para poder um dia dizer: Senhor, eu estava te esperando? Essa mudança começa hoje. O poder transformador do Espírito Santo vai agir no nosso interior, à medida que nós vamos nos aproximando da palavra, daquilo que o Senhor quer de nós. Você deseja isso? Você quer isso? Eu quero orar por isso nesse momento, tá? Senhor, muda o nosso coração, transforma-nos para um dia definitivamente sermos transformados quando o Senhor vier em poder e grande glória. Sermos transformados no abrir e fechar de olhos. Por favor, Pai, nos dê a visão correta do que é a vida, dos valores, do valor que as pessoas têm, sabe, colocar as coisas no seu devido lugar e olhar para o Senhor como o mais importante e a revelação do Teu amor ser constante nos nossos relacionamentos. Nos ajude para isso, por favor, Senhor, porque o dia do Senhor vem e nós queremos que aquele dia seja um dia de cura, de libertação para nós. Nos ajude. Eu clamo em nome de Jesus Cristo, o Salvador. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre sua casa. Abra seu coração para entender mais da palavra de Deus, estude, leia a Bíblia e que nós estejamos preparados quando o dia do Senhor vier, porque uma coisa é certa, Ele virá. A gente se vê amanhã. Tchau.